Tá aparecendo, Rafael? Tá. Sim, Margarete. Todo mundo tá vendo certinho, gente? Sim. Sim. Ó, eu não consigo ver vocês do jeito que tá aqui, mas eu vou falando, tá bom? E Tá. vocês, qualquer coisa, vocês podem me interromper, pode falar, que daí o Rafael tá aí de olho, porque eu não consigo ver do jeito que eu tô fazendo aqui, mas tá ótimo. Então, a gente vai começar o ATP, porque a semana que foi a avaliação não contou dentro do programa Recuperação e Aprofundamento. Então, hoje é o nosso sexto encontro, trabalhando os eixos, né, específicos de língua portuguesa. Então, o último encontro vai ser na próxima, sem ser semana que vem, é na próxima, e aí sim, aí nós vamos trabalhar com detalhes o currículo paulista, é o nosso foco daí. Então, deixa eu passar aqui. A pauta formativa 6, aprofundamento em língua portuguesa, já falei. Então, a gente vai sempre ter por base o caderno Aprender Sempre, volume 3. Hoje, apesar de a gente trabalhar com revisão e reescrita, nós vamos ver como a gente pode utilizar o caderno Aprender Sempre para nos auxiliar, para que ele possa nos ajudar a fazer essa revisão. Hoje, o nosso eixo é produção de texto, mas com foco na revisão e reescrita textual. Então, como professores de língua portuguesa, experientes que somos, né, durante o decorrer, né, da nossa vida funcional, a gente sempre trabalhou com produção de texto. Todo professor de língua portuguesa se prima até em trabalhar a produção de textos, né, focando sempre para ver que o aluno ele consegue identificar o gênero, se ele consegue aplicar o uso da língua corretamente, mas talvez pela correria do dia a dia, pelos afazeres tantos que temos em nossa disciplina, né, que nós temos que trabalhar leitura, gramática, e é tanta coisa, a gente, na hora de trabalhar a produção de textos, o professor corrige, um por um, dá até a devolutiva para o aluno, que ele errou, que ele não errou, mas a parte de revisão, que o aluno pega o texto de novo, ele lê aquele texto e ele vai rever o que ele já escreveu, muitas vezes é deixado de lado, principalmente a reescrita. Às vezes a gente até pede para o aluno passar limpo, né, depois que a gente corrigiu. Mas a reescrita é mais que isso, né? A reescrita é ele se deparar com o texto dele, ele seguir aquelas operações ou etapas para produzir um texto, né? Ele pensar a contextualização aqui, será que está correta? Será que eu poderia ter posto mais informações? É ele ter esses passos na cabeça, ficar intrínseco, né? Ele, quando ele for fazer uma produção de textos, ele já ter todos aqueles operações já como se fosse um hábito. Então, na hora dele revisar o texto dele, antes dele reescrevê-lo, ele tem que pensar se ele conseguiu trabalhar todas as operações que ele precisava. Então, isso é um trabalho que vai ser contínuo, o aluno ele vai aprendendo com o tempo. Então, se a gente começar a trabalhar próximo ano com material novo, já pensando na revisão e reescrita do texto, então, trabalhar o texto, mas tem que ter esse trabalho de revisão, os alunos vão criar esse hábito, né, de ter que reler o texto, talvez mudar algum trecho que ele não achou que ficou adequado, para reescrevê-lo de uma forma adequada. Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, a pauta hoje do nosso ATPC, nós vamos fazer um resgate da transmissão anterior, então a gente vai usar, eu vou dar uma lembrada em vocês sobre as operações para produzir um texto. Depois a gente vai trabalhar com aquelas imagens da professora Kátia Bracklin, que aula, né, com alguns alunos, e ela trabalha todas as 5 operações. Então, ela exemplifica, né, para a gente as operações que o aluno deve fazer para chegar no produto final, né, da produção de textos. Então, através das imagens do vídeos dela, é que a gente vai pensar nas operações. Por isso que eu já passei o vídeo anteriormente para vocês,
né, para ficar mais claro, para vocês terem ideia do que a gente esteja falando, a gente vai fazer duas reflexões no caso. A primeira, a gente vai falar sobre as operações de produção de texto na prática de sala de aula, então vou mostrar uma imagem da Kátia, e vocês vão dizer qual parte das operações ela está trabalhando, se ela está trabalhando a contextualização, se ela está trabalhando o tratamento dos conteúdos, se ela está trabalhando a planificação, daí a gente vai fazer isso com calma. Depois a gente vai falar de revisão e reescrita textual e os currículos vigentes do Estado de São Paulo. Todos os nossos encontros, todo conteúdo que foi trabalhado, a gente sempre traz o que o currículo paulista diz sobre aquilo. Então, a gente não trabalha, por exemplo, revisão e reescrita porque a gente acha que vai ficar melhor a nossa aula. Não, porque o currículo paulista assim o pede. Né? Faz parte das habilidades que temos que trabalhar, dos conteúdos que temos que trabalhar, então faz parte do nosso currículo. Então, é necessário trabalhar. Então, muitas vezes ele fica lá despercebido, mas ele é um conteúdo que deve ser trabalhado sempre. Depois a gente vai falar sobre um pouco de revisão processual e revisão final. Vamos fazer uma segunda reflexão, o trabalho como revisão de textos nas sequências de atividade ou nas salas de aula de vocês. Então, como vocês, como professor de português, como é que vocês fazem a revisão dos produzem, né? E essa reflexão 3 é uma sugestão. Então, ele já deu como sugestão, eu vou só explicar que atividade vocês podem pensar para auxiliá-los, né? Quando vocês realmente estiverem com os alunos e forem trabalhar a produção textual, revisão e reescrita. Então, agora a nossa pauta da escola. Então, a gente já teve a transmissão de etapa e transmissão de ano-série pelo Centro de Mídias, né? Tiveram 45 minutos cada. E agora, nós, professores, vamos fazer a pauta da escola. A nossa pauta da escola hoje tem por objetivo compreender as implicações de um trabalho com a revisão textual, a partir das operações de produção de textos. Então, a gente vai pensar na revisão textual através das operações. Nós vamos também analisar como se concretiza o trabalho com a revisão textual em algumas aulas e em que medida as propostas podem favorecer o desenvolvimento das operações de produção de textos. Então, vejam bem que nos dois últimos encontros, o nosso foco foi as operações na produção de textos. Operações ou etapas, se assim preferirem. Então, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que internalizar e nós vamos ter que usar frequentemente, porque é o nosso foco. Então, revisando, né, o nosso encontro anterior, nós tínhamos visto que são 5 operações ou etapas envolvidas na hora de produzir um texto. Então, se eu for produzir um texto, se o meu aluno do sexto ano vai produzir um texto, se o nosso aluno do ensino médio ele vai produzir um texto, seja ele de qualquer gênero, ele tem que primeiro, ele vai ter que ter esse hábito. Primeira coisa, ele vai ter que pensar na o que é contextualização. Ele vai pensar onde ele vai publicar esse texto. Então, por isso que o professor de língua portuguesa, de história, de geografia, sociologia, ele sempre tem que criar uma situação para que o aluno ele se imagine, né, como produtor daquele tipo de texto, daquela situação, para que ele saiba o que ele vai escrever. Onde vou publicar? Aí a professora pediu para ele escrever um conto, né? Um conto de detetive. Então, ele vai escrever, mas na onde que ele vai publicar? A gente vai digitalizar isso aí, vai digitar, e nós vamos fazer como se fosse um livrinho. Então, nós vamos fazer uma coletânea de contos de detetive, e vamos deixar na sala de leitura para que todos possam ver. Ou, a professora da sala de leitura tem um blog, né, da sala de leitura, onde publicam-se textos de alunos, e essa semana vão ser contos de detetive. Então, ele já sabe aonde ele vai publicar. Nós vamos enviar seu texto para participar de um concurso literário que terá na cidade. Então, sempre aonde vou publicar? Vai ser na parte de forma escrita, vai ser de forma online, vai ser num blog, uma página do Facebook, uma página do Instagram, um canal. Então, aonde eu vou publicar? Pensei, para quem eu vou produzir? Quem vai ser o meu interlocutor? A professora,
Kátia, né, especialista, ela estava lá com um grupo de alunos, né, de anos finais do ensino fundamental. Então, eles estavam produzindo textos, provavelmente para alunos da idade dele ou alunos da escola, né, de uma faixa etária similar. Então, eles já sabiam para quem eles estavam, ou para pessoas adultas, ou eles iam, quem sabe, poder até publicar esse livro e entregar para a sociedade, para que eles possam lê-lo, familiares, amigos. Vou escrever. Eu já tenho em mente qual o gênero que eu tenho que escrever, então eu tenho que pensar em tudo antes de começar a fazer meu texto propriamente dito. O que se espera de mim enquanto produtor? Então, se eu vou escrever um texto jornalístico, espera-se que eu tenha respeito pelas informações que eu vou passar, seriedade. Se eu vou fazer um conto, eu tenho que respeitar todas as normas do gênero, né? Então, a gente vai seguir todo a estrutura do gênero. Então, é no começo que eu penso em tudo, né? Para quem eu vou publicar, onde eu vou publicar, qual vai ser o meu contexto de produção, o que se espera de mim enquanto produtor. Então, primeiro, fazer a contextualização. Se a gente fosse trabalhar o texto de algum outro, então aqui, gente, quando a gente chega na produção de texto, espera-se que vocês lembrem que a gente já vai ter trabalhado todo aquele processo que a gente tem visto nos últimos ATPCs. Então, a gente vai ter trabalhado, a gente vai ter trazido um texto para a sala de aula, né? Então, primeiro a gente vai ter levado o nosso aluno, por exemplo, quando a gente for trabalhar esses contos de detetive. A gente provavelmente já vai ter levado ele para a nossa sala de leitura, ter lido um texto lá de Sherlock Holmes, feito eles fazerem umas pesquisinhas na sala do Acessa, sobre o gênero, sobre os personagens que geralmente participam desse tipo de conto. A gente já vai ter lido um texto, a gente vai ter trabalhado o gênero conto, a gente já vai ter trabalhado os conectivos, nós já vamos ter trabalhado discurso direto, discurso indireto, né, que já a nossa gramática. A gente vai ter feito várias ações para que a gente chegue nessa produção de textos. Então, aqui no caso, quando ele chega contextualizar o seu próprio texto, ele já fez a contextualização do texto. A gente quer dar uma produção de texto, a gente sabe que a gente não pode mais chegar na sala segunda-feira e passar lá na lousa. Oi, gente, hoje é produção de texto. Bem vimos que nós vamos seguir etapas, né? Então, fazer inferência, nós vamos trazer um texto para que o aluno leia, nós vamos fazer inferência, nós vamos levantar hipóteses, nós vamos ler em voz alta, nós vamos fazer roda de leitura, a gente depois vai trabalhar o gênero, ele vai conhecer o conto, ele vai ver as partes de um conto, ele vai analisar aquele conto, a gente vai falar do autor, em que contexto aquele texto foi escrito, nós vamos trabalhar a gramática dentro daquele texto, seguindo todo o pensamento do material aprender sempre. E, por último, a gente viu até no último encontro que, geralmente, no sétimo, oitava aula, a gente chega na produção de textos. Aí o aluno vai produzir o seu próprio texto. Então, primeiro, ele vai pensar no texto de produção que ele vai realizar, né? Então, para onde ele vai escrever, para quem ele vai escrever, então, qual é o objetivo dele enquanto escritor. Depois que ele fizer isso, aí sim, aí ele vai elaborar e tratar os conteúdos temáticos. É nesse momento que a gente vai buscar informações. Então, o professor pediu um artigo de opinião, mas ele é uma pessoa, um adolescente, um pré-adolescente, ele não tem informações, né, para que ele possa realmente ter Alô? como base. Pois não? Bom dia, Edilene, tudo bem? Tudo certinho. Posso continuar? Eu estou na reunião do ATPC da escola, online. Oi, gente, eu não estou enxergando, eu só estou conseguindo ver o slide. Tudo bem, então, meu bem. Muito Então, obrigada. de nada. Então, olha, a elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos. Então, na elaboração do conteúdo, é aqui que eu vou buscar as informações. Então, se o meu aluno ele vai trabalhar um artigo de opinião, por exemplo, e não tem experiência, não tem bagagem, muitas vezes, para ter argumentos que ele possa sustentar o seu texto, é nesse momento em que ele vai entrar em canais de fontes seguras e ele vai coletar as informações, ele vai pesquisar os argumentos que ele vai usar,
para servir de base para o seu texto, ele vai deixar ali arrumadinho já. Se ele vai fazer uma narrativa, no caso do nosso conto de detetive, ele vai ficcionalizar os conteúdos, ou seja, ele vai criar os personagens, ele vai pensar, vai ter que ter o quê? Um detetive, vai ter que ter um assassino, ou um bandido, ou um sequestrador, vai ter que ter uma ação em que pessoas não saibam quem fez, e que nós, quanto leitores, vamos ficar lá curiosos para saber quem foi, né, o autor daquele problema dentro do conto. Então, a gente vai pensar no enredo. Então, é aqui que a gente vai buscar informações. Você vai ter ideias, você vai já deixar como se fosse tudo arrumadinho, para quando você for planificar seu texto, já está ali, para que você já saiba sobre o que é que você vai escrever. Você, no caso, por exemplo, você vai fazer uma notícia. Antes de fazer a notícia, primeiro, você já sabe em que lugar você vai publicar, se vai ser online ou se vai ser de forma escrita. Você já sabe quem é seu público leitor, né? Que tipo de público que você vai escrever. É um jornal mais sensacionalista, é um jornal mais sério, ou é uma revista, né? Que fale sobre, aborde somente aquele assunto. É um jornalzinho da escola, um jornalzinho da cidade. Então, quando eu já pensei em tudo, aí sim, eu vou coletar as imagens adequadas, né, para minha notícia, suponhamos, nesse caso. Se eu achar que um gráfico ali vai enriquecer, né, a minha notícia, eu já posso buscá-lo, sempre em fontes seguras. Então, aqui é onde eu pego as fontes responsáveis, adequadas, e eu vou buscar as minhas informações. Então, aqui na elaboração, vai fazer as nossas pesquisas, nós vamos pensar nos nossos personagens, nós vamos pensar o que é que nós vamos escrever. Vai ser um conto de detetive, mas vai falar do quê? Que tipo de mistério que a gente vai resolver? Quem são os suspeitos? A gente vai ter que pensar aqui que sempre o conto de detetive, ele nos leva a achar que o nosso culpado é um determinado personagem, porém, a gente sempre tem uma surpresa no final. Então, é tudo isso que a gente pensa nesse momento, a elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos. Aqui que a gente vai bolar todo a nossa produção de texto, seja ela argumentativa, seja ela narrativa, seja ela informativa. Então, aqui a gente busca as nossas informações e deixa ali, pronta para que a gente possa elaborar o nosso texto. O próximo passo, então, primeiro a gente já fez a contextualização, a gente já fez a elaboração e o tratamento dos conteúdos, né, que foi buscar as informações adequadas. Aí eu já sei que agora eu vou fazer um conto de detetive. Então, eu já sei meu público leitor, quem vai ser, já sei aonde eu vou publicar o meu texto, eu já pensei em todos os personagens que eu vou colocar, eu já sei o meu enredo, eu já sei quem vai ser o personagem que vai ser o culpado, eu já sei quais características meus personagens terão, eu já estou com todo o texto pensado. Então, agora eu vou planificá-lo. O que seria planificar? Eu vou organizar as informações pensando no gênero. Então, se é um conto, eu vou ver o que eu vou escrever no primeira cena, no primeiro parágrafo do meu texto. Então, eu sei que um conto, ele começa de forma mais tranquila, né? Tem uma situação lá, um lugar onde as pessoas estão fazendo determinadas coisas, e, de repente, depois algo acontece, né? Onde problema, a gente possa, durante o nosso texto, a gente vai resolver esse problema e dar um desfecho. O que eu vou escrever no começo da minha história? Qual vai ser o drama, a trama ali? O que vai o que vai desencadear, né, a busca pelo detetive, no caso do conto aqui do detetive, o que eu vou, daí vai ser a minha história em si, montadas em parágrafos. Por exemplo, se eu fosse fazer uma notícia de jornal, é nessa hora da planificação que eu vou pensar no título, qual é o meu subtítulo, o que eu vou escrever no lead, no meu primeiro parágrafo, é o mais importante, né? Tem aquelas perguntinhas. Quem, como, onde. Então, ali eu vou bolar o meu primeiro parágrafo e vou ver o meu corpo. Então, é nessa hora que eu vou organizar o meu texto. Se for um texto argumentativo, é na hora da planificação que eu vou ver o que eu vou escrever na introdução do meu texto, qual é a tese, né, que eu estou defendendo, deixá-la clara ali. Eu vou escolher os argumentos que eu vou trabalhar, então eu vou colocar esse argumento aqui, ó, como mais forte, ele vai ser o primeiro. Aí eu vou pensar no segundo, no terceiro, quais são os conectivos, né? Isso ainda eu deixo para textualização, mas é que na planificação
que conforme o meu gênero, eu vou organizá-los conforme o gênero pede, conforme a estrutura do gênero. Então, eu vou fazer os títulos, subtítulos, eu vou colocar os parágrafos primeiro, segundo, terceiro, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu vou fazer como se fosse um esboço, né? Sabendo em qual lugar fica cada informação. Aí eu já sei. Então, eu já sei o contexto de produção do meu texto. Eu já busquei informações no tratamento e elaboração dos conteúdos temáticos. Eu já planifiquei meu texto. Então, eu já sei que é uma narrativa no meu caso, eu já sei que vai ter que ser feito em parágrafos, que no primeiro parágrafo de ações, assim, sucessão. A planificação serve para que eu pegue a estrutura do gênero e eu pegue as minhas informações já coletadas e coloque elas como se fosse um esboço que eu pretendo fazer certamente. Aí vem a textualização. Diz respeito ao uso da língua. Os recursos que eu vou usar, por exemplo, para passar de um parágrafo para o outro, para que ele tenha coerência, coesão. Eu tenho que tomar cuidado aqui na repetição das palavras. Então, é por isso que eu vou fazendo, eu já vou dando uma lida, para ver se eu não estou repetindo palavras, se eles não estão ficando com ambiguidade. O tempo verbal, se eu estou usando pretérito, se eu estou usando presente. Aí eu vou ver direitinho, se eu vou usar, se é um conto de detetive nesse caso, eu vou usar discurso direto, discurso indireto. Então, eu vou ver aqui as falas dos meus personagens, né? Os verbos dizer. Então, ele falou, ele disse, ele cantou, ele berrou. Então, aqui eu vou ver se está tudo certinho, está de acordo. É na textualização que eu vou olhar se os conectivos, né? Que eu estou usando estão de acordo, se as frases estão com sentido completo, vou olhar. Aqui eu vou olhar a língua. Então, eu já sei o que eu vou escrever, agora eu estou realmente escrevendo o meu texto, já prestando atenção no uso da língua. Aqui tem parágrafo, dois pontos, travessão, nota linha, usar aspas. Aqui eu vou colocar um discurso indireto. Então, eu vou rever esse pedaço que eu tinha escrito. Aqui eu vou usando a língua, né, para que eu produza o meu produto final. Então, aqui já é a hora da escrita, a hora que você vai colocar realmente tudo que você sabe, né, no papel. Então, você já pensou no contexto, já elaborou as informações, você já planificou conforme o gênero que você vai escrever, agora você vai textualizar, você vai escrever seu texto pensando no conhecimento que você tem da língua portuguesa para deixá-lo coerente, com coesão, com a grafia certa, com a pontuação, parágrafo. Aí você vai deixar ele adequado, né? É esse produto que você vai entregar para o seu professor para que ele possa corrigi-lo. Então, é na textualização que é propriamente a produção desse texto. E o quinto operação que é o tema de hoje, que nós vamos tratar daqui a pouco, que é a revisão e a reescrita textual. Então, a professora Kátia, especialista, ela faz uma produção coletiva, uma boa ideia para que a gente trabalhe com os nossos educandos quando quem nos dera voltar presencialmente. Ela reúne a sala, sentadinha, né, em roda, e ela faz uma produção coletiva. Então, ela dá lá uma situação para eles, e eles vão pensando, eles vão fazer uma coletânea de contos, né, de detetive. Então, ela explica para eles o que eles vão fazer, eles pensam ali no público leitor deles, que vai ser os alunos da idade dele ou da escola. Então, ela vai levando os alunos a perceberem a contextualização, depois ela vai elaborando e tratando os temas, né, que eles vão tratar dentro do texto deles, depois ela vai fazendo a planificação, o que será escrito primeiro, o que será escrito segundo, e por último, quando o texto já estiver todo na lousa, ela estiver lá, ela vai dando, conforme ela vai escrevendo a história, quando ela vai textualizando junto com eles, ela já vai fazendo até uma certa correção junto com eles, vai voltando, vai vendo que palavras que eles podem trocar. Então, ela vai nos mostrar na prática como é trabalhar as operações, né, de produzir textos em sala de aula. Então, através das imagens dos slides, né, dos dois vídeos que nós analisar as operações. Então, aqui é um resumo das quatro lâminas que nós
nós vamos analisar uma por uma, e essas imagens fazem parte da primeira reflexão que nós vamos fazer. Então, vamos passar para a reflexão só para que vocês entendam. Então, reflexão 1. Então, vocês vão ter que participar, tá bom? Então, eu tenho aqui, reflexão 1. As operações de escrita em foco, qual operação esta cena representa? Então, a gente tem a operação de contextualização, temos a operação tratamento dos conteúdos temáticos, temos a operação planificação e temos a operação textualização. Então, essa imagem aqui, eu quero que vocês me digam qual operação essa cena representa. Aqui está escrito o seguinte: coletânea de contos de detetive. Ela já disse para eles o que é que eles vão produzir. Então, o que ela colocou? Quem vai ler o conto deles, né? Quem vai ler o texto que eles vão escrever? Crianças da idade deles, de vocês, e qualquer pessoa da biblioteca, porque o texto vai ser deixado na biblioteca. Aí, ela pergunta, mas o que é que nós vamos escrever? Daí eles falam para ela que eles vão escrever contos de detetive. Aonde que a gente vai colocar esse texto? Então, eles decidiram que não vai ser online, vai ser no livro e vão deixar lá na biblioteca. Então, aqui eles estão sabendo onde eles vão publicar, para quem eles vão publicar e o que se espera deles enquanto escritor. Escrever um conto de detetive. Então, professores, eu pergunto, qual operação essa professora Kátia está usando nesse momento? Contextualização. Contextualização, isso mesmo. Muito bem, é isso mesmo, gente. Fizeram certinho. Então, aqui ela está contextualizando o que eles vão produzir. Então, aqui ela deixou bem claro para os alunos, né? Eles estão tendo um primeiro esse contato e ela já fez com que eles percebam o que é que vão escrever e para quem, onde vão deixar esse conto, certinho, gente. Então, olha, aqui está a resposta, perfeito, contextualização. Agora, próximo slide é o mais um. Aqui, olha, lembrando que não estão em ordem, ok? Então, ó, reflexão. As operações escritas, tem aqui de novo mais um slide. Vocês vão dizer se é contextualização, tratamento dos conteúdos, planificação ou textualização. Uma dica, ela está organizando o texto dela já. Então, ela já pôs lá. Então, ela já deve ter feito várias coisas. Aqui, ela já estava no lugar onde ela dizia para os alunos, na nossa primeira cena, no nosso primeiro parágrafo, o que a gente vai escrever? Então, eles vão falar que o detetive está de plantão e ele vai ser chamado, né, para desvendar aquele crime. Então, daí ela já está montando o texto conforme as informações que ela já teve anteriormente, para que ela depois faça realmente a escrita do texto. Então, aqui ela está fazendo uma organização do que eles vão escrever. Isso para vocês é contextualização, tratamento dos conteúdos, planificação ou textualização? Planificação. Muito bem, gente. É planificação. Aqui ela já está organizando, conforme o gênero, no caso conto, né? Ela já está organizando o que vai ser escrito no primeiro, o que vai ser escrito no segundo. Provavelmente ela está ali já pensando no verbo que ela vai usar, ela já está ali pensando, fazendo como se fosse um rascunhinho do texto dela. Então, até porque o aluno ele já tem uma ideia para a hora que ele for textualizar junto com ela, ele já sabe o que ela vai trabalhar. Muito bem, é isso mesmo. Planificação. O próximo slide, aqui, olha, aqui ela está fazendo com que os alunos, vamos pensar se eles estão contextualizando, estão tratando dos conteúdos, planificando ou textualizando. Então, ela está pensando com eles as informações em que ela vai trabalhar no texto deles. Será que vai ser um roubo de banco? Eles estão pensando. Nesse roubo de banco, quando vai ter testemunha, né? Geralmente, um conto detetive sempre tem quem veja, né? Mas também vai ter, além do roubo, um assassinato. Eles estão decidindo lá se vai ou não. O criminoso vai sequestrar alguém? Quem vai ser a testemunha? O vizinho? Alguém passando na rua? Vai ter alguma explosão? Será? Eles estão pensando, estão chegando aí a coletando informações para eles decidirem o que é que eles vão escrever no texto deles. O criminoso pensa que pode matar o detetive, pensa que matou o detetive, de repente o detetive volta, porque ele foi uma armação e ele não morreu nada.
Quem é que o detetive, daí no caso aqui não está, né? Mas quem que o detetive vai ter como suspeita? E quem realmente vai ser o assassino? Então, mas vai ter acontecido essa história de noite ou de dia? Então, o que eles podem colocar aqui de informações para que o meu texto fique bem característico, né? Que seja uma narrativa de suspense, uma narrativa onde tenha mistério, onde as pessoas tentam desvendar um crime, um assassinato, um roubo a banco. Então, nesse pedaço aqui, nessa lâmina, a gente está fazendo o quê? Contextualizando, tratamento dos conteúdos, a gente está planificando, a gente está textualizando. Tratamento dos conteúdos. Conteúdo. Muito bem, gente. Elaboração e tratamento É de isso conteúdo. mesmo. Muito bem. É onde ela está coletando informações para que ela possa escrever o texto de forma adequada. Perfeito. Tratamento dos conteúdos. E agora a última, daí já fica até mais fácil, né? Aqui ela já fez todo aquele processo que vimos e ela já está escrevendo o texto junto com os alunos, né? Eles vão falando e ela vai escrevendo, ela vai olhando com eles se está correto a paragrafação, se a pontuação está certa, se ali vai ou não um travessão, se eles acham que não está repetido as palavras, nessa hora ela está fazendo com que eles façam realmente o texto. Quando a gente está realmente trabalhando já a produção de texto, qual operação que a gente trabalha mesmo? Textualização. Textualização. Muito bem. Então, muito bem. Vocês são perfeitos. Obrigada. Então, a gente já Obrigada. viu, é uma revisão até do nosso último encontro, né? Aqui são as 4 imagens. E agora, a gente viu que através, né, então a professora Kátia, ela colocou na prática as operações que a gente tinha visto na nossa última formação. Então, quanto é importante, como dá certo trabalhar dessa maneira, porque o aluno ele vai enxergar todo o processo de produção. Então, você pode, claro, vai mandar o seu aluno fazer a produção depois, sozinho, mas essa produção em grupo, em que todos participem, sempre tem um que tem mais facilidade que o outro, é muito importante para que eles consigam entender como que é o processo, né? E depois aonde que ela vai fazer a correção junto com eles, vai fazer, eles vão poder rever o texto deles, aí eu acho que é até mais enriquecedor e reescrita. Porque a gente acha simplesmente, professor de português adora, né, inventar história e gosta de trabalhar a revisão. Não, gente. O currículo paulista, que a gente usa para os anos finais do ensino fundamental, ele diz que a revisão e reescrita não é assim um mero, eu acho que vou trabalhar. Ela é uma habilidade do eixo de produção de textos. Então, ela é tão importante para o currículo paulista, ela tem um peso tão grande que a revisão ela é tratada como uma habilidade. E como nós temos que produzir, fazer as nossas aulas, os nossos planos de ensino, e nós temos que trabalhar com habilidades, esta é uma habilidade a ser trabalhada, né? A revisão e a reescrita do texto. Então, não é se eu quiser trabalhar, não, eu devo trabalhar, porque faz parte das habilidades que eu tenho que desenvolver. Os campos de atuação que o currículo paulista ele organiza, né, os conteúdos aqui, a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro. Então, era só para mim frisar isso aí, que o nosso 7º encontro, o último, nós vamos trabalhar campos de atuação dentro do currículo paulista. Então, a nossa próxima formação será sobre isso. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, é tão importante trabalhar revisão e reescrita do texto, pois ela é uma habilidade do currículo paulista dos anos finais. Temos que trabalhar. O mesmo aqui no nosso currículo vigente, né, que vai acabar agora esse fim de ano, e o ano que vem nós também vamos trabalhar o currículo paulista, onde revisão de texto vai ser uma habilidade, mas nesse currículo em que estamos, né, que nós trabalhamos no ensino médio, a revisão do texto ele é um conteúdo dentro de uma habilidade. Então, ele também deve ser trabalhado. Ele sempre foi um conteúdo que o professor deve seguir, né, e dar conta, né, fazer com que o aluno aprenda. Então, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa, muitas vezes, essa parte da aula meio que, assim, não com tanta ênfase como deveria.
Mas então eu quero que vocês percebam que tanto o currículo paulista como o currículo vigente do ensino médio, ambos dão muita importância para a revisão. Então, a revisão deve ser feita em todas as séries, pois ela é uma coisa que vai sendo em consequência de outra. Então, não é só no ensino médio que devemos trabalhar a revisão, devemos trabalhar desde sempre, do sexto ao ensino médio. É uma coisa interligada à outra. Então, a revisão é um conteúdo a ser trabalhado pelo professor de língua portuguesa. Então, agora tem a segunda reflexão. Você, professor de português, né, nas suas aulas, né, antes da gente ter essa formação, da gente ter visto todo esse material que é muito rico, muito importante, a revisão, como você trabalha a revisão em suas salas, de textos em sua sala de aula, enquanto professor de português? O que é que você faz nas suas aulas de língua portuguesa para trabalhar a revisão? Podem falar. Eu gosto de fazer sempre que possível, fazer individualmente. É meio difícil a gente conseguir, né? Mas sentar junto com o aluno e apontar, né, o que deve ser melhorado no texto dele é muito importante. Mas também a gente faz no coletivo. Ó, o texto que a gente vai fazer, ele tem que ser assim, assado. Tem que seguir esse passo, né? E é fazer o aluno enxergar se ele seguiu esses passos. Uhum. E aí, quando Certinho. você faz a revisão, né, ele tem que observar se ele seguiu esses passos, assim que eu faço. Certo. Silvia, Ed Carmen. Então, pode falar, Ed Carmen. Pode falar, Silvia. Pode falar. Carmen, pode falar. Então, é isso que a Ângela falou. Eu gosto também de fazer um esqueminha, por exemplo, para o artigo de opinião, né? Eu gosto de fazer um esqueminha, como que você pode introduzir esse texto. Então, aí, depois que eles já escreveram essa revisão coletiva, né? Como que você introduziu o seu artigo de opinião? E aí eu dou algumas expressões que ele pode estar começando, lembrando que é em terceira pessoa, né? É um texto impessoal, você não escreve em primeira pessoa. E aí, depois, no segundo parágrafo, primeiro parágrafo você introduz o tema, no segundo parágrafo você já vai introduz o tema e a tese, né, que você pode ampliar no segundo. Aí no segundo parágrafo você vai acrescentar um argumento ou não, o que você colocou, e aí eles vão participando e contribuindo. Muito bom. Silvio? Então, geralmente eu tenho pegado no 8º e 9º ano também, mais um artigo de opinião, né? Então, eu procuro dar devolutiva para eles individualmente, mostrando aonde que eles estão falhando, o que eles precisam mudar, e para uma próxima eles fazerem um texto bem mais produtivo, né? Então, mais ou menos por aí. Ok? Bom, ok. Cidinha, quer falar alguma coisa? Sim, eu posso compartilhar com vocês. Eu costumo trabalhar coletivo também com eles, eu anoto a maior parte que erraram, a parte que mais erraram, né? E eu utilizo um texto para poder fazer uma revisão com eles no quadro. E também trabalho individualmente quando o aluno tem mais dificuldade. Muito bom, gente. Alguém mais, gente, que está presente na reunião, quer dar uma colaboração, por favor? Então, Margarete, em caso de texto argumentativo, quando é redação, geralmente, acho que de opinião, geralmente também coloco no rodapé ali, onde o aluno errou, por que ele errou. Tá? Por exemplo, ele escreveu lá em primeira pessoa, cola assim, deve-se evitar, não deve-se colocar em primeira pessoa, eu acho, eu penso. Você deixa o bilhetinho ali, que é uma forma de correção, né? No finzinho lá no finzinho do texto, lá, não, que é orientado a gente não fazer a intervenção dentro do texto do aluno, né? Que é uma produção dele, então, né? A gente faz a intervenção, eu procuro fazer a intervenção lá embaixo, quando é artigo de opinião, por exemplo. Isso. Ok. Alguém mais, gente, queira falar alguma coisa? Posso passar para o próximo slide? Margarete, posso participar? Pode, Rafael, claro.
Estou me lembrando aqui das aulas de filosofia, né, quando a gente estudou Aristóteles. Eu me lembro de 2 livros dele, que um é a Poética, que ele fala dos gêneros textuais e da importância dessa defesa, né, de saber construir argumentação dentro de cada gênero. E me lembro da Poética e me lembro da Retórica. Ele defende a questão da estrutura, né? Daí é um pouco disso que a Edgar me falou, um pouco disso que o Silvio falou, né? E que depois, né, essa estrutura, ela vai ser defendida como síntese, antítese, tese, né? Isso depois, lá no século XVIII, vai aparecer numa outra teoria filosófica com um filósofo chamado Hegel. Então, a partir dali, a construção argumentativa, até no próprio direito, dentro da lógica formal e jurídica, ela começa a ser construída a partir desses parâmetros, né? E é interessante observar essa discussão toda, que é uma discussão que já está lá presente no século III a.C., né? Toda essa ideia, essa defesa e a importância, né, que se dá à construção de textos, né, seja ele de qual gênero seja, mas que é importante, né, que se respeite a estrutura. Muito Só bom. isso. Só isso, Muito gente. obrigada, Rafael. E é isso que talvez tenha que ser uma visão geral, né? Então, a gente fala em produção de textos, então, o que você pensa, né? Ah, produção de texto tem só a ver com professor de língua portuguesa, e não. Aí, você acabou de dar um exemplo em filosofia, né? Em todos os textos, né? Todo conteúdo, ele precisa ser bem escrito, né? Todo profissional, ele precisa saber escrever um bom texto, né? Saber a estrutura de um gênero bem feito, para que ele possa, né, em qualquer área que ele for trabalhar na sociedade, como cidadão, o aluno ele tem que ter esse domínio da língua, né? Ele vai ter que desenvolver essa habilidade escrita para que ele possa poder participar ativamente da sociedade em que ele vive. Então, escrever, saber a estrutura de um texto, né? Isso é primordial para o desenvolvimento escolar, né, do nosso aluno, do nosso estudante. Então, vamos seguir aqui em frente. Então, ó, é isso que vocês falaram, exatamente isso. Então, geralmente nós fazemos, como, enquanto professores de língua portuguesa, a gente geralmente faz uma correção individual, que chama correção resolutiva, onde vai ali vendo ortografia, com relação a parágrafo, dando uma diquinha para o aluno, olha, arruma aqui, dá uma ajeitada aqui. A gente faz correção, acho que raramente um professor de língua portuguesa, ele não cata o caderno do aluno e faz essa correção resolutiva, né, dando ali, arrumando os erros, né, que estão ali e que precisam ser primeiramente arrumados. Tem a correção classificatória, quando a gente faz um modelinho na lousa, como a Edgar falou, ou com legendas, ou com números, ou deixa ali o esquema, né? Primeiro parágrafo, você pode usar esses conectivos, você pode usar essas palavras introdutórias, você pode começar o seu argumento usando essa palavra. Então, depois você faz até uma checagem com o aluno, se no texto dele ele conseguiu chegar naquele parâmetro que você propôs. Tem a correção mais interativa, onde você vai fazendo realmente, como o Silvio falou, uns bilhetes, né? Você vê o texto e dá dicas, né? Olha, você no primeiro parágrafo, você usou a primeira pessoa, eu aconselho você a escrever dessa forma. Presta atenção quando você colocou essa palavra, ela está 2 vezes na mesma frase, essa palavra está com sentido ambíguo, aqui a gente não sabe sobre quem você está falando, né? Sobre o que você está falando, porque dá para entender de 2 formas. Então, são os bilhetinhos que a gente pode ajudar para que o aluno ele olhe e ele realmente fale, nossa, não tinha visto isso. Então, a correção é primordial, né? O aluno, ele precisa que a gente dê o rumo para que ele possa fazer um bom texto. Então, ele vai fazer o texto dele, textualizou. Aí, claro, nós temos que estar lá para poder orientá-lo para ele poder enxergar o que precisa ser melhorado. É muito importante trabalhar a correção, mas é na revisão, na hora que ele vai sentar novamente com o que você corrigiu ali, que o estudante ele vai ser confrontado com o texto novamente. Então, ele vai olhar e falar, nossa, realmente, eu escrevi uma palavra aqui que tem sentido dobrado, não está legal. E para ter essa reescrita, é necessário que o aluno releia o texto. Então, o aluno, muitas vezes, o que ele quer fazer? Professor, você corrige o texto, devolve. Em vez dele reler o texto, tentar ver se ele consegue dar uma mudada, se ele consegue
reelaborar aquele texto. Não, a maioria dos alunos, eles querem passar limpo a tinta, né? Posso passar limpo já? Então, ele não quer nem reler, ele quer passar limpo e entregar, porque para ele é como se ele não tem esse hábito, né, de reler o texto, repensar aquele texto novamente, que nem se ele tiver essas operações de escrita na cabeça, ele vai pensar, será que o meu público leitor ficou adequado mesmo? Será que eu podia mudar alguma coisa aqui? As informações que eu coloquei são suficientes? Será que podia colocar alguma coisa? Será que não tem excesso de informações? Aí, sabe, pensar como realmente um produtor de texto, né? Será que as partes estão bem organizadas? Eu não deixei incoerente essa parte, essa outra. Eu repeti muita palavra, nossa, a professora anotou aqui, eu repeti muitas palavras, não, vou ter que revisar isso aqui, vou reescrever esse pedaço. As vozes verbais estão corretas? Eu comecei no presente, daqui a pouco fui para o passado, eu voltei para... Não, eu fiz uma misturança de vozes verbais aqui, comecei em primeira pessoa, fui para a terceira pessoa, voltei para a primeira pessoa, o aluno faz muito isso, né? Vai fazer narrativa, aí ele começa certinho, né, com narrador, que vai contar uma história, de repente ele está no meio da história. Isso eu acho que é típico, né? Aí você chama o aluno, você fala, olha, a sua história está em terceira pessoa, de repente aqui, você está aqui no meio da história, ó, você está dando a sua opinião aqui, mas você não é nem personagem. Ah, quem está falando não é eu, é não sei quem. Então, geralmente o aluno tem esse tipo de dúvida. Então, esse trabalho de reescrita, ele tem que aprender que ele errou, ele tem que rever, ele tem que analisar e fazer de novo, né? É um processo que demora mais um pouquinho, mas que ele tem que ter esse hábito, porque na vida ele vai precisar rever o que ele faz, né? Que ele um produto, mas que esse produto ele deve ser revisado sempre, né? Porque ele pode ser melhorado. Aí eles nos dão dois tipos de revisão que a gente pode fazer. A autora Kátia, ela nos mostra esses dois tipos de revisão. Então, eles dizem que a gente pode fazer, depois que o textinho está pronto, né? Você já deu um registro do aluno, ele pode fazer o quê? Se você está fazendo aquele processo de aula colaborativa lá, a gente pode até ir já fazendo uma revisão processual. Ou mesmo, quando o aluno está fazendo, está todo mundo sentadinho em silêncio fazendo, o aluno ele pode levantar, vir com o textinho até o professor, e durante a textualização, você já pode ajudá-lo a fazer uma revisão processual. Enquanto ele escreve, ele já pode ir revisando o seu próprio texto. Escreveu o primeiro parágrafo, lê. Nossa, mas parece que ficou sem sentido esse primeiro parágrafo. O professor pode auxiliá-lo, ele vai reescrever já aquele... Durante o processo, ele já vai tentando ver se ele consegue melhorar o seu texto. Ou tem a revisão final, que é quando você termina tudo, texto pronto, você entrega e você pode fazer a revisão final depois dele pronto. Também você pode fazer uma visão geral do texto, aí sim você poder fazer essa revisão final. Então, tá aqui os conceitos. Revisão processual é feita durante a execução do texto. Então, durante a produção do mesmo, eu vou tendo momentos em que o estudante vai relendo. Então, lê o primeiro parágrafo, você pode ir dando as coordenadas, né? Gente, vamos começar a escrever o texto, cada um no seu caderno. Mas agora, vamos escrever o primeiro parágrafo. O que vocês vão escrever no primeiro parágrafo? Você dá as ideias. Então, o primeiro parágrafo, aí está escrito quem é que está participando da história, onde passa a história. Quer dizer, você já vai dando as dicas, né, para que o aluno ele já vá, durante o processo, pensando se ele está realmente fazendo certo. Analisando o que ele já está produzindo, né? Essa revisão é feita durante a produção, né? A gente vai dando as dicas, o aluno já vai revisando, claro que não vai ficar perfeito, mas ele já vai dando, professora, aqui eu posso colocar fala, mas na onde que eu coloco? Na mesma linha ou na linha seguinte? Você já vai dando ali as dicas e ele já vai fazendo uma revisãozinha processual. Enquanto ele escreve, ele já vai dando uma ajeitada no texto para que ele fique da melhor forma possível. Aí o professor, ele também pode pensar numa estratégia de fazer uma revisão final. No caso aqui da Kátia, o que ela fez? Ela fez todo o processo, ela fez a revisão processual com eles, né? Ela mostrou, aqui vocês não acham que a palavra está repetida, aqui vocês não acham que está com sentido ambíguo, vocês acham que o verbo está certo, gente? E ela foi fazendo com que eles fossem dando soluções para o texto. Então, ela estava fazendo ali uma revisão processual.
Ela, o que que ela fez? Qual foi a opção dela enquanto professora? Ela digitou todo o textinho deles, depois que eles tinham terminado, né? Ela pegou um slide, levou para a sala de aula, já deixou o textinho prontinho para que eles lessem juntos, que aquilo lá ia ser impresso, para que eles pudessem colocar lá na sala de leitura, né? E para que todos possam ler, né? A coletânea dos livros, dos contos que eles iam escrever. Então, essa foi uma estratégia que ela usou. Então, ela levou o textinho e ela deixou meio sublinhadinho o que ela achou que estava ainda estava incorreto. Por exemplo, palavras muito repetidas, algum erro que o aluno, até na hora ali da escrita junto, ele não tenha percebido. Aí ela vai mostrando, não estão legais, ó, tá falando a mesma palavra no mesmo parágrafo, o que a gente pode substituir essa palavra? Aí eles tiveram uma visão final do texto pronto e eles puderam alterar o que estava incorreto, o que podia ser melhorado, o que podia deixar aquele texto ainda melhor. Então, aí sim, junto com os alunos, ela conseguiu fazer com que eles tivessem essa visão geral, né, essa visão final da revisão. Então, aqui, próximo slide. Então, a gente vai pensar agora nessa revisão processual e revisão final através dos vídeos da professora Kátia. Nesse primeiro vídeo aqui, ela está trabalhando, como eu falei para vocês, a revisão processual. Então, ela faz geralmente a revisão processual dentro da textualização. Quando a gente está escrevendo o texto, a gente já vai parando e já vai vendo se não tem nada muito errado ali. Então, a gente lê o primeiro parágrafo, lê o nosso título, subtítulo, lead, vê se está coerente. Então, fazer com que o aluno ele aprenda, né? Já fazer a revisão processual durante a produção de textos. Então, ela viu que do seu amigo estava ali dentro do texto, ele estava com sentido ambíguo. Então, ela fez com que eles enxergassem, né? Ela falou, gente, olha, lê comigo aqui esse pedaço. Vocês não acham que ficou com sentido estranho aqui? Parece seu amigo, mas que é amigo de quem? Seu colega. Vamos mudar isso aqui para que fique mais adequado. Aí vários alunos deram sugestões, né, do que poderia ser escrito. Aí eles chegaram todos no mesmo consenso. Então, os verbos do dizer, ela foi dizendo toda vez que o aluno, que alguém fala dentro do texto, o como eles devem, né, colocar os discursos diretos dentro do texto, como deve ser a escrita, mudar, às vezes, o verbo, né, na hora ali da produção. Então, ela já foi junto com eles, ela escrevia um parágrafo, já viu que podia ser melhorado, eles já foram tentando consertar junto com ela, quer dizer, eles se sentiram até participativos, se sentiram importantes, né, porque eles estavam ajudando a professora a arrumar o texto, né, diferente de quando a gente leva o texto na mesa do professor, e o professor só corrige. Gente, não é, vocês são brilhantes, realmente farão o que certinho, mas a gente sabe que existem, né, profissionais que fazem apenas a correção, entregam o caderno para o aluno, e o aluno às vezes nem olha mais no que foi corrigido. Então, ele não tem nem ideia do que foi que ele errou, porque ele não teve, né, porque o professor não mandou ele reler o texto, então ele não vai reler por conta própria. Né? E se ele não tem uma atividade que faz com que ele leia novamente esse texto, ele vai guardar o caderno e a próxima aula ele continua com outra coisa. Então, ele erra lá, por exemplo, na hora de fazer o discurso direto, que ele tem que pular a travessão, 2 pontos, ele não consegue saber, porque todas as vezes a gente corrige, mas o aluno ele não lê aquele texto de novo. Ele não vê que ele tem aquela dificuldade, que ele precisa corrigir aquele erro. Então, vai passando de um ano para o outro, e ele não consegue sanar essa dificuldade, porque ele não enxerga, ele não vê, né? O professor corrige, está lá às vezes até de vermelho, mas o aluno viu, ele percebeu que erro é esse, então ele viu como ele precisa fazer, então é esse o nosso problema, né, em língua portuguesa. Aqui, ela já, então, como eu tinha dito para vocês, ela bolou uma estratégia, né, depois que ela tinha feito tudo aquele processo, ela digitou o texto e levou lá, passou para a sala. E aqui, ó, no caso, aqui nesse slide, ela mostra a palavrinha surpresa e surpreso. Então, ela fala mudar um dos dois, porque fica sentido repetido na mesma frase.
E aí, o que ela vai dando, vai pedindo sugestões, até induzi-los, né, a fazer o acerto ali, né, o correto, para que tenha sentido no texto, sentido para aquele parágrafo, né? Então, que palavra que seria mais adequada? Então, o aluno, ele enxerga, ele consegue ter essa visão geral, né, do texto que ele ajudou a escrever, ele já percebeu como que ele fez para corrigir durante o processo e que agora, mesmo achando que estava pronto, ainda tinha alguns erros que poderiam ter sido melhorados. Então, ele vai perceber que sempre, quando a gente lê, relê e relê um texto, a gente sempre acha algo que a gente pode melhorar. Então, se você escreve o texto numa escrita só lá e você não... depois, se você lê de novo, você vê, nossa... se você lê normalmente, você fala, nossa, tem mais aqui. Você vai mudando, porque quanto mais você lê, mais talvez consciente dos seus erros ou dos seus acertos ali, você tenha mais facilidade em ver, né? Mas aí tem que ter a leitura, a releitura daquele texto, análise daquele texto, aí sim você vai reescrever aquele texto, né? Então ela fez com que eles percebessem todo esse processo. E aí isso é muito importante para o aluno, né? Criar esse hábito. Mas aí o que o professor Tiago, que foi o que deu a minha formação, ele nos sugere? Então, você está trabalhando lá, no caderninho Aprender Sempre, você tem toda uma sequência de atividades, você vai trabalhar com a leitura, né? Que a gente já viu as capacidades de leitura, então estamos trabalhando com sequência de atividades, você já sabe que você vai trabalhar com texto, que você vai trabalhar com gênero, você vai trabalhar com a gramática, você já está lá adiantado. Você está produzindo o seu texto já, o aluno já começou a produzir, ele já entendeu qual é o gênero, mas você viu que durante a textualização, você explicou para ele, por exemplo, num texto jornalístico, você explicou, ele tinha que fazer uma notícia, você explicou, mostrou, trouxe texto, falou do título, do subtítulo, mostrou para ele onde ele vai buscar informação, você fez tudo, mas na hora de escrever a notícia, você ainda percebeu que não está legal, que você vai ter que fazer a revisão desse texto junto com ele e ele vai ter que reescrever o texto novamente. A sala em si, ela não apresentou um bom desempenho com relação ao que você estava propondo. Apesar de você ter feito todo o processo, trabalhado certinho, mas chegou ali na produção de texto, na hora que eles foram começar a escrever a notícia, você percebeu, puxa vida, olha, tem gente com muita dificuldade ainda. Não entendeu o que tem que escrever no primeiro parágrafo, não entendeu como é que vai usar os conectivos aqui, puxa vida. Então, o que ele sugere? Que tem algumas atividades que podem anteceder a revisão textual. Então, você deu o texto, eles estão lá, escreveram o texto. Daí você deu uma olhada, já viu que está cheio de problemas. Antes de começar a fazer a revisão com eles, de fazer com que eles releiam e façam a reescrita, você pode propor alguma atividade usando o caderninho Aprender Sempre. Porque o caderno Aprender Sempre vai ser o nosso suporte, né, nesse processo de recuperação e aprofundamento. Então, olha, se eu perceber durante a produção de textos que o estudante apresenta alguma dificuldade no processo de produção, por exemplo, está lá produzindo, mas você viu que está com dificuldade. Eu posso pensar em uma atividade utilizando o caderno Aprender Sempre, para solucionar os problemas e eles conseguirem avançar. O exemplo que eu vou dar a seguir traz uma atividade para ajudar na textualização. Então, meu aluno está com dificuldade de escrever uma notícia. Ele não sabe usar conjunções. Eu expliquei para ele, eu mostrei dentro do texto que eu tinha trabalhado, mas parece que ele não conseguiu enxergar direito ainda. Ele não deu essa... alguma coisa ele aprenda. Ele não sabe negócio sobre discurso direto, ele não está sabendo, ele está pondo coisas aqui que não pode, não está legal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um texto prototípico daquele gênero, ou seja, o texto escrito por um especialista do gênero, né, um texto que uma pessoa, um expert, escreveu, né, no caso que eu vou mostrar para vocês uma notícia escrita por um jornalista experiente, um jornalista que conhece o gênero, que sabe como escrever aquele gênero, que realmente é um texto que vai servir de exemplo, né, de texto jornalístico, porque não é qualquer um que escreveu, é alguém que realmente conhece o que está fazendo. Então, eu pego um texto desse, que é um texto prototípico daquele gênero, que é um texto perfeito, e eu, antes de começar a revisão com meus alunos, eu trabalho aquele texto para que ele, através do texto do outro, ele consiga enxergar, talvez, os erros que ele venha a ter cometido no próprio texto. Então, é uma sugestão
né, que a gente pode fazer. Então, ele, professor Tiago, ele faz assim, ele pensou no quê? Planejando atividades que antecedem a revisão textual. Exemplo prototípico do gênero. Então, ele pegou lá um enxerto da poluição pode influenciar a ação do novo coronavírus. Então, ele pegou lá só, até o texto é maior, é atividade 1, aula 1, da página 51 do 8º ano. Mas aqui ele só queria mostrar para nós o que ele queria trabalhar. Então, ele pegou esse pedaço do texto, né, sublinhou até aqui o conteúdo, ele fez aqui umas marcações no texto, e ele pensou na seguinte atividade, ele ia trabalhar aqui que tipo de relação, no entanto, estabelece com a ideia apresentada, com a ideia que já tinha sido apresentada. Então, ele está trabalhando as conjunções destacadas. No entanto, ele queria que os alunos usassem esse tipo de conjunção feito. Então, ele traz um texto prototipo de um especialista que está no caderno Aprender Sempre, a gente não vai precisar procurar, nós não vamos precisar, não. Está ali. Só que essa atividade não está no caderno Aprender Sempre. Então, ele sugere o quê? Você pega um textinho que tem lá e você veja qual é a maior dificuldade do seu aluno. A maior dificuldade do meu aluno é tal coisa. Então, você pega um texto que mostre aquele problema que o aluno ainda não conseguiu resolver e você faça bole um exercício que você consiga trabalhar exatamente o que você precisa antes de fazer a revisão, porque eles falam, lembra, gente, no texto que nós acabamos de ler, que o profissional que escreveu o texto, ele usou o contudo, no entanto. Então, veja se no seu texto está certinho, se você está usando os conectivos que estão aqui, ó, veja se está certinho o que você quis dizer. Observe as aspas no texto e responda para que ela foi usada. Se você tinha essa proposta dentro da sua produção de texto e você viu que seu aluno usou ela incorretamente ou não usou, então você pode mostrar nesse texto quando é que se usa aspas, né? Quando é que eu vou usar esse tipo de recurso? Então, o aluno, ele enxerga, nossa, aqui eu tinha que ter colocado as aspas e eu não coloquei. Então, quem sabe você mostra com exemplo, né, o que o aluno, ele pode melhorar. Então, essa é uma ideia do professor para que a gente faça um exercício antes da revisão textual. Então, você já deu o exercício, percebeu? Estão fazendo lá individualmente, mas que a maioria da sala está com a mesma dificuldade. Então, você pode pegar um texto do Caderno Aprender Sempre que tem a ver com o que eles estão fazendo, geralmente é dentro do ano, né, que você está trabalhando, e você fala, eu vou usar esse texto aqui e vou mostrar para eles o que eu quero. Então, eles vão ver, eles vão analisar esse texto e vão enxergar o que eu estou querendo que eles façam. Aí, quando você for corrigir, que eles vão ter que reler o texto, eles vão ter tido, pelo menos, o contato com o texto correto, né? Então, é essa a proposta desse encontro. Aqui, nessa reflexão 3, que é só uma sugestão realmente, o que ele nos propõe? Que a gente, se tivéssemos presencialmente, né, se tivéssemos tempo hábil, a gente pegaria uma produção da nossa escola, uma produção de textos lá do nosso aluninho, né? Se vocês quiserem fazer isso como uma atividade para a gente até comentar no próximo ATPC, será legal. Por exemplo, eu pego lá a produção da minha aluna do 9º ano. Então, eu vou ver o que ela costuma errar, por exemplo, ela tem feito artigos de opinião, né? Mesmo eu explicando, mesmo eu levando para ela alguns artigos de opinião, para que leia, né? Que, nas sequências de atividades, eu percebo que ela não consegue, ela fala em primeira pessoa durante o texto, ela faz algum tipo de erro que está recorrente, não só ela, mas a sala. Então, eu posso pegar a produção de um estudante da minha escola, né, da minha sala, ou da sala de vocês, se vocês preferirem compartilhar uma atividade para a gente fazer juntos. A gente pode pensar, antes de trabalhar a revisão com aquele aluno, que seria o ideal, o que a gente poderia trabalhar para que ele enxergue, né, aquele probleminha que ele deve prestar mais atenção. Pensar que tipos de atividades você poderá planejar para o estudante realizar antes de fazerem a revisão do texto. Então, dependendo do gênero que você está trabalhando e que seu aluno já escreveu, dependendo do errinho que ele cometeu ali, que não só ele, mas alguns alunos da sala dele, que tipo de atividade a gente pode trabalhar, né, usando o caderno Aprender Sempre, para que esse aluno, na hora que ele for revisão do texto dele, esse contato com o texto já
que serviu de exemplo para ele. Então, isso aí é uma coisa para a gente começar a pensar, né, para o nosso próximo encontro, para a gente ver o que, que a gente pode, enquanto professor de língua portuguesa, ajudar o nosso aluno sempre da melhor forma possível, utilizando o material que a gente tem, né, a gente não está pedindo nada além, para que a gente possa ajudar o nosso estudante a desenvolver as habilidades de escrita, né, que é muito importante. Finalizando já o nosso encontro, então focamos nas habilidades para o trabalho com a revisão e reescrita textual, a fim de compreender os ganhos de um trabalho voltado para o desenvolvimento das operações descritas envolvidas na produção de textos. A avaliação do encontro, então agora eu vou tirar o meu slide para que eu enxergue vocês que eu não estou enxergando, e eu me sinto incomodada porque eu gosto de ver as pessoas. Como essa pauta contribuiu para a nossa prática docente. Então, olha, eu, pelo menos, vou dar até meu depoimento. Enquanto professora de língua portuguesa, o quão rico foi esses encontros, né? Esses 6 encontros voltados especificamente para português, o encontro foi avaliação, mas como eu aprendi, né, depois de 27 anos, né, de em sala de aula, eu aprendi muito, porque por mais que eu soubesse, né, como trabalhar o português, a língua portuguesa, o que eu ouvi nesses encontros, né, que eu tive que aprender, que eu tive que estudar, eu acho que vão mudar completamente a maneira como eu trabalho, principalmente produção de textos em sala de aula. Então, eu vi o quanto a revisão, quanto a reescrita do texto realmente são cruciais para que o aluno ele enxergue a dificuldade que ele próprio apresenta enquanto ele escreve. Senão ele nunca vai melhorar, né? Ele vai passar anos. Por isso que a gente, às vezes, pega um aluno lá no terceiro ano que ele tem os mesmos erros de quando ele estava no 7º, 8º, porque corrigiram o caderno, mas não mostraram como ele arruma aquilo, como ele transforma aquele erro num acerto. Então, eu acho que para mim foi muito válido e eu quero saber a opinião de vocês. Vou tentar sair do slide sem sair aqui do negócio. Pronto. Olá, gente. Vera, sinceramente, eu estou amando esses encontros que a gente tem, viu? Porque eu estou tendo a oportunidade de aprender muitas coisas que passavam em branco, né, gente? Eu não sabia. Não é verdade? Sim, muito bom. Maravilhoso. Alguém mais? Eu também gostei, Cidinho, de falar com vocês, de ouvir a opinião de vocês. Realmente, muito bom mesmo. Alguém mais, gente? Pode falar qualquer pessoa, gente, não tem problema. Então, eu acho também que a gente aprendeu muito, né? Tem aprendido muito nesses encontros. Até falei para você no particular que eu acho que a gente aprende mais aqui do que em ATPC do Centro de Mídias, por exemplo, né? Porque aqui a gente consegue trazer mais para a nossa realidade as coisas, né? Não que a gente não aprende lá, né? É diferente. Mas aqui a gente consegue olhar ali para a nossa comunidade, olhar para a nossa realidade, porque a gente está junto ali, dividindo as ideias. E, assim, tem coisas assim, que eu vi na faculdade e retomando agora coisas que eu tinha deixado de lado, falei, não posso deixar. Né? Acho que tem sido muito proveitoso, muito rico. Quando a gente estiver no presencial, vai ser melhor ainda. Também acho. Presencial parece que vai ficar tudo mais fácil, né? Vai. Também achei, gente. Alguém mais? Eu também estou gostando bastante. Hoje eu escolhi assistir no 2º ano do ensino médio, a recuperação e aprofundamento, e o assunto era o mesmo. Eu não sei se no 1º, no 3º era, mas ele começou falando de multiletramentos e depois foi para a parte de produção de texto. E aí é o mesmo assunto que a gente já tinha assistido os vídeos, eu estou achando enriquecedor, porque nós nunca estamos prontos, né? Nós sempre temos para aprender. E eu acho interessante essa questão do multiletramento, que ele está falando dos textos, né? Multimodais, multissemióticos, toda essa tecnologia que nós estamos usando agora, então eu estou aprendendo. É muito legal. Eu também sempre é isso mesmo, é sempre no encontro do Centro de Mídias. É como se eles fizessem um antes e a gente reforçasse depois no encontro da escola, né? Acho que é proposital mesmo. Mas eu acho que está sendo legal para todos nós, né?
tranquilo, calmo. Então, hoje também não terá TPC geral mesmo, tá, gente? Então, até quem não é de língua portuguesa está presente, não vai ter o geral hoje, porque a Mônica vai passar um recado para que a gente vá pensando já na recuperação da semana que vem, para que a gente cate esses alunos aí e dê um jeito neles, né, gente? Porque você sabe que vai sobrar para a gente passar todos, provavelmente. Eu acredito, né, que a gente vai ter que correr atrás realmente desses alunos. Então, nós vamos, assim, focar 2 semanas, recuperar segundo, terceiro e quarto bimestre. Aí você, como professor, decide o que você acha que nós temos que fazer. Eu não sei como que ela vai bolar aí o formato, mas espero que seja da melhor forma possível, né, que a gente possa fazer uma coisa que seja viável, que todos os alunos façam. Ela vai abrir a escola semana que vem, para que o aluno que não tenha computador possa ir ao computador, que deu bastante certo. Ele vai lá, senta na frente do computadorzinho, a gente põe no lugar para ele, ele faz. Em vez dele levar para casa, porque já que ele vai lá na escola buscar, então ele senta e faz. Teve aluno que queria fugir. Teve uma lá que entregou um dia um material do Rafael, a menina que ele tinha entregue, a menina entregou, quando eu falei, Rafael, a menina veio entregar atividade matemática. Menina, ela saiu voado. Ela parecia que estava, antes do Rafael catar ela saiu correndo. Então, quando eles foram fazer a P, tinha uns que falavam, não, mas não, senta aqui agora, já faz agora, que aqui, mas não, senta aqui um pouquinho, já faz o seu aqui, porque eles pensam que vai ter papel, não tem papel, eles querem ir embora. Mas se eles souberem que fica lá, vamos ver se estava pintando a sala do acesso, mas agora já pintou. Então, a gente põe lá nos computadores, pelo menos já faz, e a gente já vê, sei lá, dá um jeito de mandar para o professor, mas tem que pegar o aluno no jeito já, né? Porque senão fica muita coisa. Até o aluno entregar, até o professor poder buscar, até poder corrigir. E já está acabando, né, gente? Nós temos 2 semanas para correr atrás desse aluno aí. Uhum. Então tá bom, eu agradeço a participação de todos. Rafael. Ô, Margarete. Oi, pois não. Posso só comentar como a Mônica está pensando em fazer essa atividade? Pode. Na verdade, ela quer fazer um forms, né? E aí, cada etapa que o aluno vai concluindo, então ele conclui uma etapa, quando ele vai para o próximo é uma outra disciplina. Concluir aquela etapa, ele vai para o próximo é uma outra disciplina. Então, qual seria a ideia? A ideia seria o seguinte, que a gente construir um forms, que a gente consiga compartilhar e todo mundo vai ter o domínio, né? Vai poder editar esse forms e vai poder ter acesso depois ao gabarito, né, daquilo que o aluno está fazendo, né? Então, vamos ver como que a Mônica vai direcionar isso, mas a ideia, por enquanto, é essa, né? Então, se vocês já puderem selecionar, né, questões, eu não sei quantas questões serão, né, se ela vai definir por disciplina específica, mas, enfim, isso a gente vai sentar para conversar e decidir ainda, né, mas, ou de múltipla escolha, ou dissertativa, aí fica a critério do professor, né, mas já vão deixando aí de ladinho, reservado as questões que vocês acham pertinentes para esses alunos, né. E só uma última contribuição, Margarete, né, vendo a sua apresentação e a colaboração dos colegas, né, e fazendo um paralelo com as que eu faço com os professores da minha área, português é muito mais, como que eu posso dizer, a formação é muito mais leve. Por que é mais leve? Porque você consegue pegar uma temática, no caso, escrita, leitura, e ir até o final. Só para você ter uma ideia, as formações de matemática, nós temos que falar série por série, porque cada série trabalha uma temática diferente, e não existe uma conexão que consiga articular num tema só todos os outros temas, né? Então, não tem como eu falar de geometria e falar, por exemplo, de álgebra ao mesmo tempo, porque são temas que, por vezes, se desconectam. Então, é muito difícil e muito maçante. E vendo a leveza do encontro de português, dá até uma certa inveja, viu? Positiva, é lógico. Eu sei. Eu sei quão bom é trabalhar com eles. É muito bom fazer o encontro de português ou com linguagens, né? É sempre esse astral, assim, você sai leve, você sai enriquecido, você aprende com os colegas, né? O pessoal sempre com o intuito de colaborar, eles nunca têm outra intenção sem ser.
Então, é sempre quando alguém fala, sugere, para acrescentar no grupo, acrescentar na escola. A Ed Carmen sempre nos dá grandes ideias, que muitas ideias a gente pega da Ed Carmen, né, que ela nos passa, e tudo que ela fala eu passo para o Rafael, passo para a Mônica, todos vocês, gente, tudo que vocês falam, Vera, que está aqui presente, falou, eu falo, Mônica, sugeriram isso. Então, muitas vezes é o que nos dá algumas ideias, o Rafael também sempre vê em outras escolas. Então, trabalho em equipe é isso, né? Todos nós juntos pensando no melhor. Quer falar, Vera? Bom dia, é um Bom prazer dia. estar de novo com vocês, esse grupo top. Então, me preocupa essa recuperação em Forms, porque eu não domino a ferramenta do Forms. E as lições que eu passo, elas não são de alternativas, o aluno tem que escrever. Então, eu fico preocupada com essa possibilidade de ter que fazer coisa no Forms, porque eu não domino essa ferramenta. Ô, Vera, eu uso o Forms, às vezes, a maioria das vezes, eu não uso alternativa. As minhas aulas, até as 2 aulas que estão essa semana, tanto para o 9º como para o 3º, são com respostas longas mesmo. Eles têm que escrever. Então, às vezes, tem como fazer. Se quiser, eu até posso ajudar. Quinta-feira eu vou na escola. Eu tentei no começo do ano, eu não consegui. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de ajudar. Eu achava mais prático a gente mandar, porque não é de acordo com a habilidade, porque cada aluno não atingiu alguma coisa. Reenviar a atividade que ele não conseguiu do que fazer outra. Eu também tinha sugerido isso. A Mônica não quer que ninguém elabore nada. Ela quer que você vá lá na sua planilha de links, né, e veja lá o que você acha que vai ser mais adequado. Você reenviar a habilidade que ele não conseguiu fazer do que você formular uma atividade nova. Ô, Rafael, mas também dentro desse Forms, porque eu dentro do Forms eu coloco links, né, para o aluno abrir e ler o que eu quero. O Rafael que é o inteligentão aí da parte do Forms, né? Rafael, ele é o cara, gente, faz tudo. Então, ele pode pensar de um jeito que a gente coloque o link lá e o aluno abra, né? Daí responda. Sim, Margarete, tudo que você já faz normalmente é possível fazer. Até, por exemplo, se de repente você quer pedir um texto para ele, você dá um artigo e pede para ele fazer um comentário, uma crítica sobre aquilo, você consegue colocar ali para que ele vincule ali naquela aba que você, ou naquela atividade específica, para que ele vincule o arquivo, né? Ou seja, ele tira a foto, da própria escrita, então você consegue fazer isso também, né? Agora, é exatamente isso que você falou, né? Para que a gente pegue a atividade que a gente já passou para o aluno, que a gente entenda que seja importante ou pertinente para o momento, para que ele tenha essa oportunidade, né? A ideia é sempre que a gente pegue uma habilidade que abrange aí uma série de outras requisitos que são importantes para ele nesse momento, para que ele consiga recuperar de uma forma mais abrangente, né? Então, a ideia é essa. E, Vera, no caso, né, de professores que têm dificuldade, né, imagino que outros professores tenham também, a gente vai estar à disposição, né? Então, envie atividade, a gente vê como que faz. Eu quero que seja assim, quero que seja assado. O professor Carlos também sempre muito solícito, nos ajuda bastante. Muito bom. É só pedir para ele que ele também ajuda, certo? A gente está à disposição, tá bom? Obrigada, viu? Rafael, eu tenho que agradecer, viu, a sua participação. Eu sei que amanhã você tem seu ATPC, que você tinha que estar estudando, que você tem um monte de coisa para fazer, e você se dispôs a me ajudar. Muito, muito obrigada mesmo. Não tem preço. Isso sim é ser companheiro, ser colega de profissão, né, gente? Porque ele poderia estar se dedicando à ATPC dele amanhã, que é um ATPC difícil. E você viu que matemática é por série, o deles é ainda muito pior que o nosso, assim, com relação ao conteúdo que se trabalha. E a Mônica não podendo, ele me ajudou desde cedo, ele está aqui, está à disposição. Eu só tenho que agradecer e me colocar à sua disposição, se eu puder ajudar de alguma forma. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos. E foi ótimo, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tá bom? Gente. Tchau. Tchau. Tchau.